Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Professor Roberto Cláudio, para conversar com vocês hoje sobre esse assunto bem interessante, né, que nós estamos vendo aí nas lâminas, né, do PowerPoint. Nós vamos conversar hoje sobre duas civilizações antigas e muito importantes que nós já conversamos. Já entreguei atividade, já entreguei textos, né? E vocês estão com o livro para fazer a leitura, interpretação, esses detalhes todos. Mas é importante também o nosso encontro, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas aí. Vamos para frente aqui, galera. Bom, a nossa aula nós vamos abordar hoje duas civilizações antigas, Egito e Mesopotâmia. Civilizações importantes e que tinham uma grande característica, pessoal. Elas se localizavam nessa região aí chamada de Crescente Fértil. Vocês veem essa parte mais escurinha, né, representando o formato de uma lua. Essa região aí, ela vai desde o Golfo Pérsico até o Nilo, né, o Rio Nilo ali o Rio Nilo na África, né, no caso no Egito, e as duas regiões aí, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, né, elas são regiões que sofreram uma grande contribuição devido a esse potencial hídrico, né, desses dois grandes rios aí. Não é apenas dois, né, três na verdade: Tigre, Eufrates e o Rio Nilo. Nós temos aí uma imagem mostrando a hidrografia dessa região. O Rio Nilo, ele banha o Egito do sul ao norte, né? Ele começa no interior do continente africano, ele vai até ao delta do Nilo, né? E ele deságua ali no mar Mediterrâneo, certo? E nós temos aqui o rio Tigre e Eufrates, né? Que vem das montanhas para o litoral e deságua no Golfo Pérsico, né? Então são duas civilizações, não esqueça esse nome, hidráulicas, tá? Os historiadores antigos, né, os gregos, que é uma civilização antiga também, eles estiveram no Egito e eles testemunharam, né, a grande milagre que seria o desenvolvimento dessa região e a prosperidade graças ao Rio Nilo. E um historiador chamado Heródoto, né, ele dizia que o Egito é uma dádiva, um milagre, algo que sobrevive graças às cheias do Rio Nilo, tá certo? Nós temos aqui, pessoal, o tipo de poder, tipo de chefatura, liderança, né? Como são duas civilizações que se desenvolveram em regiões muito difíceis, né, de localização, difícil acesso, até mesmo de sobrevivência, mas que resistiram, se desenvolveram e prosperaram, são atribuídos aos seus líderes poderes religiosos, né? A pessoa que tem o poder de levar água, irrigar, produzir, né? Não plantar, mas de mandar plantar, mandar colher, né? Mas ele é responsável por aquela distribuição. E nem muitas vezes, né, pessoal, essa divisão ela é correta, né? Algumas pessoas recebem mais devido ao seu privilégio político, social, militar, hierárquico, né? Então vejamos, a monarquia teocrática de regade é o quê? É um rei, governante, um líder político, né? Que exerce uma função religiosa responsável por molhar, isso mesmo, de irrigar. Lembrando, nós temos o Egito, o faraó como a principal liderança, e nós temos na Mesopotâmia o patese, tá? O patese, esse termo, significa vigário de Deus, ou seja, era um representante de Deus na terra. Já o faraó não, era a própria representação divina, né, de Deus, né, na terra, e que ele tinha sido ali colocado no poder, no trono, de uma maneira que as pessoas tinham que reverenciá-lo e adorá-lo, tá? Essas são as características das civilizações hidráulicas. No Egito é um estado teocrático e centralizado, ou seja, imperial. Nós tínhamos as comunidades gentílicas, que eram gens, né, primeiras comunidades que se estabeleceram no Egito, mas que fundaram os nomos. Os nomos são as primeiras propriedades. Depois dos nomos, houve os reinos e o império. A escrita hieroglífica, né, a escrita sagrada, o trabalho coletivo,
o Estado era o proprietário das terras, religião politeísta, vários deuses, né? E uma grande contribuição dos egípcios é a questão da imortalidade da alma, a mumificação, né? Preservação dos corpos para dissecamento, né? Estudo anatômicos, circulação sanguínea, tudo doenças, essas coisas todas. Bom, outra civilização hidráulica é a Mesopotâmia. Política, teocracia, mas veja bem, o rei não é considerado um deus vivo. Economia, modo de produção asiático. O que é modo de produção asiático, pessoal? Bom, vocês devem saber um pouquinho sobre a questão da grande diversidade da população asiática, né? China, Índia, esses países que se localizam na Ásia, eles são bastante numerosos. Então, o modo de produção asiático é você se apropriar, né, da população, do excedente populacional e obrigá-los a trabalhar. Eles trabalham, eles têm um compromisso. Servir ao Estado, militarmente, economicamente, né, trabalhando, protegendo, desenvolvendo, tudo isso aí. Religião politeísta, né, vários deuses. E nós temos também aí a questão das grandes contribuições dos mesopotâmicos, os igurates, que são torres observatórias, né, a matemática, o calendário, a escrita cuneiforme, né, que era uma escrita baseada em argila, umas tabuinhas de argila, né, que eles faziam a escrita deles, tá? Lembrando que ambas as civilizações, a egípcia e a mesopotâmica, tinham sistema de servidão coletiva, todo mundo trabalhava. E um dos grandes exemplos, né, pessoal, dessa servidão coletiva no Egito é justamente a escravidão dos hebreus. Lembram do episódio bíblico, né, das pragas do Egito, aquela porra toda? Pois é, tudo isso aí tem a ver com o tipo de serviço, né, obrigatório e baseado também, né, muitas vezes na violência, tá? Qual era o objetivo de manter essa servidão coletiva, essa população escrava e às vezes faminta, desesperada trabalhando? Para vocês verem esses celeiros aí, né, sendo abarrotados de trigo, de mantimentos, né, aquilo que fosse preciso para garantir a sobrevivência da população. Mas lembrando mais uma vez que essa distribuição dos alimentos, dos mantimentos, né, não era equânime, né, não era igual. Havia algumas pessoas que recebiam quilos e outros que recebiam farelos, tá certo? Formação do Estado no Egito Antigo, nós temos aqui os nomos, são as primeiras comunidades agrícolas, tá? Havia cerca de 40 nomos no Egito, foram unificados, aí haviam duas regiões, o Alto Egito e o Baixo Egito, e um faraó chamado Menes, né? Ele conseguiu vencer esses conflitos, unificou o Alto e o Baixo Egito, e aí ficou somente o Egito, civilização egípcia, tá certo? Aí nós temos aqui a pirâmide social, faraós, nobres, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos, né? Olha quem está lá na base, né? Olha quem está lá no topo. É aquela questão ainda hoje, né, da divisão social, ricos e os pobres, né? Gente, não esqueça, evolução política, 4 períodos. Período pré-dinástico, não havia centralização política, não havia nem a figura do faraó. Depois, com o período dinástico, se estabelece o antigo, o médio e o novo império, tá bom? O período pré-dinástico, como já foi falado aí, o período de crise, de briga, de desentendimento, aí até o faraó do Alto Egito, Menes, né? Ele faz uma luta, né, para manter a unidade territorial do Egito e reúne as duas áreas, né, o Alto e o Baixo Egito. Lembrando que o Alto é no sul e o Baixo é lá no norte, tá certo? Tá aí, ó, Baixo Egito lá no norte e o Alto Egito no sul. Inclusive a região mais difícil, né, era esse Alto Egito, que já era praticamente no interior do continente africano. Havia também conflito com outros povos, além do próprio briga interna, né, entre os próprios egípcios. Aí a coroa, que vai representar o poder do Alto Egito, Baixo Egito, e depois a unificação, né, a última imagem ali, vocês estão vendo. Evolução política, né, o antigo império, pessoal, principalmente, vou aqui rapidamente, construção das grandes obras públicas. Obra pública, você lembra das pirâmides, né? Você tem aqui o Médio Império, que é a invasão. Aí vão chegar os fenícios, vão chegar os hebreus, os babilônios, os cretenses, né?
todos esses povos, mas os que vão empreender um grande problema para os egípcios são os Iquizus, que vão entrar com cavalos, com armas de metal, né? Arco, flecha, alguns equipamentos que eles não conheciam. E o Novo Império, que é o período da expansão territorial, é um período de apogeu, de desenvolvimento, né? Devido até para esse intercâmbio cultural com outros povos. E a primeira reforma religiosa. Vejam bem, no Egito Antigo, né, esse faraó, o Amenófis IV, ele vai fazer uma reforma religiosa em que ele vai substituir o politeísmo pelo monoteísmo. Quem foi que fundou o monoteísmo? Os hebreus. Os hebreus na história do Egito foram escravizados, trabalhando nas pirâmides, 10 pragas do Egito, Moisés, Mar Vermelho, é coisa que você conhece, né, galera? O Alto Império está aí, as pirâmides, Novo Império, a reforma religiosa, e esse aqui é o panteão. O panteão significa o que? Deuses, né? Deuses egípcios. Aqui nós temos aqui a lista de alguns principais deuses, lembrando que o Osíris, né, é o principal, beleza? Temos aí várias divindades. A vida eterna, né, que é representada pela mumificação, pela passagem do coração da pessoa que é pesada, né, por Anubis. E aí se retirado o coração e colocado uma pena, né? Se houver um desequilíbrio, o coração e a pena, né, então o cara não vai para o paraíso, né? Ficar zangando aqui, né? Por aqui. Zangando não, mas diz assim, vagando, né? E zangar também, né? Porque não vai ter aquilo que ele esperava, né? Essa aqui é a famosa cruz de Ranca. Muitas imagens, né? Muitas figuras, pinturas, múmias, caixões funerários, né? Dos antigos faraós, sacerdotes. Você encontra essa chava de Ranca aí, pessoal, que significa justamente aqui a parte de cima, o firmamento, né, céu, e a parte de baixo, a terra, né. São também duas representações divinas. Aí a Mesopotâmia, aqui terra entre rios, Tigre e Eufrates, 5 povos, os assírios, os babilônios, os sumérios, os caldeus, tá? Nós temos aqui uma sociedade desigualmente dividida. Não havia mobilidade social, o rei é considerado um deus vivo na terra, mas não era um deus. A elite agrária, né, militares, sacerdotes, aqui é chamada pirâmide social, né? Sumérios, líder é o Patés, o rei, fundaram as primeiras cidades, o Uruk, Nippur, Lagash, criaram a escrita cuneiforme, criaram os zigurates. Zigurates são uma espécie de edificações, né? Mas eles não tinham rochas, né, nessa região, então era tudo na base do barro, né? Tudo era batido, né? E os acadianos, tem o Sargão I, que era também um povo muito violento. Os amoritas, né? Vai ter o Hammurabi, Babilônia, o Código de Hammurabi. Desse Código de Hammurabi tem uma lei chamada Lei do Talião, aqui se faz, aqui se paga. Os assírios, gente, são altamente violentos, piores do que os acadianos, né? Aqui, ó, violência e exército permanente. Os caldeus vão levar os hebreus também para a Babilônia, é o chamado cativeiro babilônico, né? E lá eles vão criar o jardim suspenso da Babilônia, lá que vai acontecer aquela famosa Torre de Babel, né? Que as pessoas vão ter as línguas misturadas. Aqui são características e descrições das civilizações mesopotâmicas, a questão das divindades, né? O politeísmo religioso que predominava, Marduk e Ishtar, né, que são os deuses característicos e típicos da Mesopotâmia. Marduk é o deus da vida e Ishtar é a deusa da guerra, né, deusa da fertilidade. Características da escrita de ambas as civilizações, hieroglíficos e a cuneiforme, né? Então, os hieroglíficos é a escrita sagrada e a hierática é um resumo dos hieroglíficos, e a demótica é uma escrita popular. A escrita cuneiforme, né, pessoal, ela também demorou para ser decifrada, né, por conta da sua grande dificuldade de interpretação. A famosa pedra de Roseta, foi através dessa pedra aqui que os egípcios acabaram tendo a sua escrita, né, decifrada, e os egiptólogos, né, as pessoas que investigam a cultura egípcia, eles puderam estudar toda a história da civilização egípcia. E por isso aqui nós finalizamos. Ok? Boa noite para vocês todos, e eu espero que vocês tenham
a gente tem que estar com pressa por causa do nosso tempo aqui. Senão a gente falava mais um pouco com vocês, mas com mais calma. Mas boa noite para vocês, né? Amanhã a gente conversa mais sobre esses assuntos.